tema é um tema muito importante. A Gigi foi assim muito feliz. Eu ia falar de outra, eu tinha proposto para ela um outro assunto na época. Ela falou, não, vamos falar de mediunidade, o pessoal de mediunidade e tal. E realmente mediunidade é sempre um problema básico no centro espírita. Médiuns, nós temos aí aos montes, como diz Kardec, mas médiuns mesmo na acepção da palavra, infelizmente ainda nós não temos aos montes. E muitas vezes não é por falta de médiuns, mas é por falta de uma compreensão maior do que é realmente o processo de mediunidade na vida, na casa espírita, e principalmente lá fora do dia a dia da vida. Parece que às vezes nós queremos vivenciar a mediunidade dentro da casa espírita, mas esquecemos que temos que ser médiuns de verdade fora da casa espírita. Porque a mediunidade é uma consequência de todo o processo de reformação que acontece dentro de nós. Processo esse que não se dá da noite para o dia. É um processo lento, gradativo. Eu sempre costumo dizer lá no centro que quando o médium chega todo atrapalhado, desequilibrado, ele já nem lembra mais quem é Jesus, nem sabe o nome dele muitas vezes, tem que colocar ele lá no caldeirão, lá em banho-maria, e deixar ele lá uns 3, 4, 5, 6 meses, até ele voltar à lucidez dele próprio. Para ver se realmente aquela pessoa está disposta a assumir um compromisso com a espiritualidade. Porque mediunidade é assumir um compromisso com a espiritualidade, seja qual for a mediunidade que nós vamos exercer. E às vezes a pessoa vem com toda aquela empolgação, com toda aquela vontade, com toda aquela determinação, e no primeiro embate ela sofre. Desiste, fica chateada, aborrecida, melindrada, você não pode falar, não pode dizer, olha, não tinha espírito aí, o processo é animismo, você precisa estudar mais, vamos experimentar mais, vamos trabalhar mais para poder lidar. Aí a pessoa quer ir embora, acha que o centro é ruim, que o dirigente não entende nada, e vai procurar outro lugar, e vai arrumar a conclusão em outro lugar do mesmo jeito. E nunca vai ter paradeiro. Então, o primeiro ponto básico da questão da mediunidade é a gente verdadeiramente entender o que é a mediunidade. Eu não sei se vai dar aí para todos seguirem, né? Porque às vezes fica um pouquinho longe, mas eu vou passar para vocês assim, de uma maneira bem didática tudo aquilo que Kardec fala a respeito de mediunidade. Tá? Mediunidade, do latim mediunidade, com um N a mais, é a faculdade humana. A mediunidade é uma faculdade humana. Então, aquele pessoal que vive dizendo que o cachorro tem mediunidade, esquece que a mediunidade é humana. Não tem nada a ver com animal, nem com planta, nem com pedra, nem com peixinho lá da sala, nada disso. É uma faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. Além dela ser humana, ela é natural. Então não existe nada de extraordinário. Aquela história de baixar o santo, de baixar o espírito entra por aqui, sai por ali, isso é tudo conversa fiada do tempo antigo que eu estudava. Hoje, estudando e conhecendo a fundo a doutrina, nós vamos observando o quê? Que ela realmente é uma questão humana, pertence ao nosso grau evolutivo, e ela é de um processo natural. Natural como você simplesmente virar esse copo, colocar água e beber. Não precisa nada de diferente. Simplesmente à vontade. Ele diz também que é uma relação natural e simples entre nós e os espíritos. Quem são os espíritos? São aqueles que, como nós, viveram na Terra e estão desencarnados. Estão fora do corpo de carne. Eles estão aqui do nosso lado, nas
cadeiras vazias, no corredor, lá fora, em toda parte. Lá na rua, no barzinho que nós passamos lá perto, em toda parte. Cada um se afinando a sua vontade íntima que cultivou durante o período que esteve aqui encarnado na Terra. Desenvolve-se a mediunidade naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental e sensorial de coisas e fatos do mundo espiritual que nos cerca e envolve naturalmente nas pessoas que têm sensibilidade para a captação. Essa sensibilidade ela pode ser captada de forma mental. Fechamos os olhos e vamos mentalizar a nossa comunicação com os espíritos. Se você tem um pouco de sensibilidade, você já vai sentir o espírito aqui do seu lado, chamarando. Alguém sente um arrepio, um friozinho no pescoço, um geladinho na coluna, um quentinho no braço. Cada um reage de uma forma mediante a sua sensibilidade. Cada um tem uma sensibilidade diferente. Essa captação ela pode ser mental ou sensorial, que significa dizer que é um processo de treinamento. Você vai treinar. O dirigente olha para o médium, sabe que ele tem evidência, você vai adestrar, você vai educar aquela mediunidade, para que o médium, de forma equilibrada, possa ver aquilo que realmente precisa e fazer desse ver algo de positivo para as pessoas que convivem com ele dentro ou fora da casa espírita. E é uma maneira de nós captarmos as coisas e os fatos do mundo espiritual que nos cerca e nos afeta com suas vibrações psíquicas. Então as vibrações elas podem ser psíquicas, ou seja, mentais. O espírito vem e fica ali na cabeça da fulana. Você não vale nada, você não vale nada, você não vale nada, eu vou acabar com você não vale nada. Haja um obsessor que nem esse. Aí ela vai achar que não vale nada mesmo. Ela vai se deixando influenciar psiquicamente por aquilo que o espírito está irradiando também de forma psíquica. Ou de forma afetiva. Que significa dizer que entre nós, em algum tempo, em alguma parte, houve alguma ligação afetiva. Alguém fez alguma coisa para alguém, e esse alguém está livre do corpo, ao reencontrar aquilo, a pessoa, ou o espírito vestido no outro corpo, começa todo um processo de cobrança daquilo que nós chamamos de processo obsessivo, que é também um processo mediúnico, do espírito para com a pessoa, buscando acertar as pendências afetivas que ficaram no passado. Os fatos mediúnicos, tudo isso que nós conhecemos de mediunidade, remontam a história da humanidade. Só para nós termos uma ideia, tem muita gente que não gosta do Herculano Pires, mas o Herculano Pires tem excelentes livros. O Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, ele relata para nós o processo histórico. O livro fala de todo o processo histórico no que diz respeito à questão da mediunidade. E ele diz que tudo começou, nós vamos seguir um caminho para a gente ir para nós não se perder. Ele diz que tudo começou lá no mediunismo primitivo. Aquele mediunismo, aquela coisa
que nós não conseguimos entender. Vamos imaginar lá Moisés, lá no Monte Sinai, os raios caindo, os 10 mandamentos se formando. Uma alegoria que foi criada pela história simplesmente para aguçar a fé do ser humano. Mas ao ler a história, ao reler aquilo que Kardec fala, principalmente na Gênesis, nós observamos o quê? Que foi todo um processo de mediunismo primitivo. Para Moisés, realmente quem falava com ele era Deus, e não um espírito superior, era Deus. A crença dele na palavra de Deus dava a ele a entender que realmente aquele era Deus. Então, Herculano Pires fala do mediunismo primitivo. Depois, ele passa para o mediunismo, o mesmo mediunismo, só que agora oracular. Oracular. Aquele tempo, quando nós pegamos o livro há 2000 anos, do Emmanuel, psicografia do Emmanuel, psicografia do Chico, quando o senador Rubio Leite é traído pelos seus próprios companheiros pela inveja, eles iam aonde? Nos antigos oráculos, falar com as médicos ou os médicos da época, que usavam da tal feitiçaria para destruir a vida de uma outra pessoa. Está lá no livro. 50 anos depois, 2000 anos, Ave Cristo, todos têm um pouquinho dessa história. Então, foi a época do mediunismo oracular. Essas pessoas eram tidas como bruxos, como feiticeiros, como pessoas que conseguiam falar com o sobrenatural, com aquilo que era desconhecido. E aí, ele chega à mediunidade, ele passa por um outro processo, que é a mediunidade positiva. Vamos seguindo aí o caminho. A mediunidade positiva, que foi estabelecida quando da codificação da doutrina espírita. Por que positivo? Porque Kardec deu a possibilidade de mostrar para nós que dentro de todos aqueles fenômenos que existiam, chamados de mesas girantes, imagine uma mesa como esta aqui, pulando aqui sozinha. Vamos imaginar isso em 1853. Imagine você entrar em casa e a mesa te recebendo pulando. Era o que acontecia. Se nós pegarmos lá o livro Allan Kardec, o Educador e o Codificador e o Educador, Zeus Vantuíno conta exatamente o que acontecia na casa das pessoas. Os copos se moviam, os relógios paravam de andar, ou saíam de um lugar para outro, o vaso estava lá, daqui a pouco estava lá em cima, a mesa andava, pulava, brincava, as cadeiras também. Kardec chamou isso, aliás, o Herculano chama isso de mediunidade positiva. Porque de repente Kardec passou a mostrar para todos nós que não é possível, não é aceitável dentro de uma razão lógica e racional que uma mesa possa me responder perguntas de física, possa me falar sobre astrologia, possa me falar sobre os problemas que de repente a senhora tem. Não pode ser alguma. Que há por trás disso algo que a humanidade desconhecia. Aí a mediunidade passa a ser positiva, porque ele consegue entender que atrás daquele simples fenômeno havia algo que era muito importante, chamado Espírito, que nada mais era do que eu sem corpo. Um belo de um físico respondendo sobre física, o astrônomo sobre astronomia, o químico sobre a química, o brincalhão falando do coração alheio, e assim por diante. Tanto que o fenômeno se tornou alvo de grandes noitadas na Europa, principalmente na França. Fazíamos reuniões como essa para nós vermos as mesas responderem às nossas perguntas. Se vou casar, se não vou casar, se vou ter sucesso, se não vou ter sucesso, se alguma moça vai querer ou não vai querer, e assim por diante.
coisas frívolas. E aí, Kardec faz isso se tornar mais positivo, porque ele começa a interrogar: mas quem é você? De onde veio? O que está fazendo aqui? Por que tudo isso está acontecendo? E aí a mediunidade passa a ser chamada, segundo Pires, mediunidade positiva. Mas o próprio Kardec já tinha falado dessa mediunidade positiva. E ele coloca como motivo principal de chamada de mediunidade positiva o que ele fez com que esse positiva fosse algo teórico e tudo vai ter que ser abreviado. Ele coloca como positiva porque a mediunidade era teórica e experimental. Por que teórica? Porque o Espírito vem a ele e começa a explicar: olha, existem vários tipos de mediunidade. Vidência, clarividência, audiência, clareaudiência, existe. Aquela médium tem essa mediunidade. Experimente para ver. Aí ele pega a médium e experimenta. Então não ficava somente na teoria, como se dizendo aquilo que o Espírito disse é aquilo que realmente vai ser. Havia uma experimentação. Coisa que hoje, por uma infelicidade muito grande, nós que trabalhamos na casa espírita, estamos acabando com esse laboratório. E aí não temos o médico. Porque sem a experimentação, a teoria morre. Ela está morta. Ela vive dentro de você, você sabe tudo, entende tudo, mas não experimenta nada. E aí nós caímos numa faca de duas pontas, porque na realidade, o tirar essa parte experimental implica em responsabilidades muito grandes por parte, principalmente, do dirigente, que muitas vezes não acredita no próprio grupo, não acredita no próprio médium, não acredita nas pessoas que estão ali dando a ele o suporte necessário. E aí o grupo sofre com isso, a casa muitas vezes sofre porque você não tem os médicos necessários para dar continuidade às tarefas do dia a dia da casa quando se trata de mediunidade. Então, tem que haver a parte experimental. E dentro da parte experimental você vai se deparar com uma série de circunstâncias. O médico que tem medo, o médico que foge, o médium que fica de olho arregalado só para ver se vê alguma coisa, se vai acontecer alguma coisa, o médium que tem medo do escuro, enquanto está claro, tudo bem, apagou a luz, aí complica. Tantas coisas, a gente está risada, mas isso acontece mesmo. Até porque nós temos no nosso grupo, nos nossos grupos de trabalho, pessoas que são vindas de outras religiões e que têm conceitos completamente errôneos e equivocados a respeito do que é espiritismo. Falar de espírito para essas pessoas é a mesma coisa que colocar elas diante de alguém que tem chifre, que tem rabo, que tem um monte de coisa errada e que vai ter que ser mudado. São conceitos que foram colocados ao longo de uma vida e que você precisa mudar. E você tem que mudar primeiro com a teoria, para depois você colocar a pessoa na experiência. A pessoa vai passar pelo animismo, aquilo que se brota de nós e que não é do espírito, mas é de si próprio, de vivências que você teve em encarnações anteriores. E você vai ler, o dirigente vai ter que chegar para o médico e falar: olha, isso aqui é muito mais seu do que espírito, aqui não tem espírito. E o médico vai ter que ter a humildade de ouvir e não se melindrar. E procurar trabalhar para realmente ver se a sua mediunidade é aquela. Porque de repente a mediunidade dele é descascar batata na cozinha. Qual vergonha de descascar batata na cozinha? Contanto que seja feito com amor, é a mesma. Aí que começa a entrar a mediunidade do dia a dia, né? Porque agora apareceu a mediunidade, a pessoa fala assim: e a tal da mediunidade do dia a dia? Aí é que começa a entrar a outra parte da história.
na parte teórica, que você começa a conhecer a teoria, estudar, conhecer por que você é médium, o que te faz ser médium, aí você começa a ver uma parte diferente da mediunidade. É aquela mediunidade que você começa a levar para fora da casa espírita. Não que ninguém vai criar asinhas e batê-las aí fora, não existe nada disso. Mas vai haver uma modificação na sua conduta, no seu pensamento, na sua maneira de agir. Você vai começar a ver as coisas com mais amplidão, com mais alegria, com mais vontade. Porque o que nos faz sofrer a questão da comunicabilidade com os espíritos é nós ainda não fielmente acreditarmos que nós somos espíritos e que nós vamos morrer. E quando nós morrermos, nós vamos para esse lado que eles estão. Porque foi de lá que nós viemos. Por que nós relutamos em mudanças na nossa vida? Porque não aceitamos que a materialidade é um processo secundário para nós. É apenas uma ponte em busca de uma outra evolução. Então nós queremos mais, nós queremos ter mais, não queremos perder nunca, não queremos estar atrás dos outros. Então o nosso egoísmo cresce, o orgulho cresce, a vaidade cresce, tudo cresce. E a parte espiritual, ela fica lá, guardada, numa caixinha, no porta-folha. Nós esquecemos que esta é a parte mais significativa. Porque quanto mais você se eleva espiritualmente, mais você está próximo dos bons espíritos. E nós vamos cultivando intimamente, de uma forma simples e natural, sem forçar, sem mudar a natureza de ninguém, nós vamos cultivando dentro de nós essa intimidade com o plano espiritual. Às vezes tem espírita que fala assim, não, para ser um Chico Xavier da vida eu preciso reencarnar 500.000 vezes. Às vezes não. Basta querer mudar. O Chico renunciou à sua vida para atender os espíritos. Será que nós renunciamos a nós? É só comparar. Emmanuel fala para ele, olha, você precisa ter disciplina, disciplina, disciplina. Só disciplina. Será que nós temos disciplina, disciplina, disciplina? Ou será que se amanhã chover a gente já não tem? O menino do Chico cai a neve, sol, chuva, a gente sabe disso. Então lá no centro. Um bota, guarda-chuva enorme, galocha, está lá. Nunca faltava. E às vezes nós, por qualquer indisposição mínima que seja, nós jogamos tudo lá para o quintal e preferimos ficar com a indisposição. Brigando com a indisposição. E os espíritos lá no centro, esperando a gente chegar. O médium não veio. Tinha 3, 4, 5 espíritos para se comunicar com ele. Não vai comunicar mais. Não veio. Aí começa a entrar a tal da mediunidade, né, do dia a dia. Quando nós chegamos nessa questão da teoria e da experiência. O próprio Kardec, ele, de uma forma didática, esclarecer melhor para nós a questão da mediunidade, ele divide a mediunidade em 2 grandes áreas. Primeiro, vamos pegar aqui a mediunidade. Vou voltar aqui para trás. Ele divide a mediunidade em 2 grandes áreas. Primeiro, o fenômeno. E em segundo, o aspecto funcional. Lembre-se que isso aqui não sou eu que estou inventando, isso aqui está na obra. Depois a gente não vê, não lembra. Então, vamos falar primeiro dos fenômenos. Aquela pessoa que chega no centro pela primeira vez, toda desequilibrada, toda perturbada, toda atrapalhada. Ela olha para você com aquele olho arregalado lá no entendimento, fica assim toda assustada, parece que ela está vendo tudo que está acontecendo lá. Aí
correndo, vai fica aquele fuzuleio no centro. Em vez da gente orar, não, todo mundo pode. Espírito, pode todo mundo. Como se nós não tivéssemos uma casa espírita. E aí, o que está acontecendo ali com aquela pessoa? Fenômeno. Aquilo é um fenômeno. A pessoa foi tomada, como se diz na gíria vulgar e popular, ela foi tomada por um espírito. O espírito entrou nela, o pessoal assim, mais simples. Não sabe por onde, mas ele entrou e ele lá. Ele entrou ali, ele está lá com a pessoa. Então isso é um fenômeno. É uma coisa que você não consegue controlar. Por que não controla? Primeiro porque Kardec diz de uma forma taxativa: todos nós somos médiums. A Dona Maria fala para olha, eu não quero saber desse negócio de espírito. Por que a senhora não quer saber? A senhora é médium, vai carregar isso no resto da vida. Pode ir lá no protestante, no Hare Krishna, seja no Ego, no budismo, vai ser tudo igual. Então vai se acostumando, vai ver espírito mesmo. É seu. Deus te deu a ferramenta e falou, leva que é tua. Porque aqui que é no céu não tem lugar para guardar, leva que é sua. Leva mesmo. Então, é um fenômeno, você não tem controle sobre isso daqui. Ele acontece naturalmente. E a outra parte é, aliás, desculpe, vamos dividir esse fenômeno. Kardec divide o fenômeno. Primeiro, ele coloca que o fenômeno ele pode ser de efeitos físicos. Quem já foi lá no Lar de Médici de Irmã Terezinha viu as fotos lá do. Aquele é o nome dele, então? Como é que era o nome do médium lá do Lar de Médici? Belo. Alguém não viu? Alguém já viu aí? Lá no Lar de Médici? Tem a foto do Belo. Então o Belo lá, amarrado na corrente para todo lado ele é amarrado. Ele vai para o lado, sempre pelo nariz, pela boca, pelo tudo olho, pelos ouvidos. E aí aparece o Belo lá na sala do armamento lá de todo mundo. Aí vai o delegado, o prefeito, todo mundo que estava lá naquela época, vai lá e o Belo está lá amarrado, ele está amarrado, ele está lá. Efeito? Para saber o efeito físico. Então, o fenômeno é isso. Primeiro, o mais substancial, o efeito físico. Ali, você está vendo, o Espírito materializou o quadrinho. O Espírito materializou a flor. Cientificamente falando, fisicamente falando, isso é possível. Porque nós somos matéria. Nós somos constituídos de matéria. A nossa matéria é diferente dessa, diferente desta, diferente desta, diferente desta. O Espírito tira aquela que melhor nele, lhe serve de cada um e ele monta aquilo que ele quer. Então esse é o efeito físico. Ou o fenômeno pode ser de efeitos inteligente. O que é o efeito inteligente? Pagamos a luz, fazemos uma prece, colocamos aquela musiquinha e entramos no trânsito mediúnico. E aí o Espírito traz uma mensagem para todo mundo de conforto, de alegria, de esperança. Efeitos inteligentes. Não precisa da manifestação física, não precisa do efeito físico. Tanto que, hoje, essa mediunidade é uma mediunidade rara de se acontecer. O último que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que operava lá no corpo direito, hoje mora escondido, fugindo de Deus, do mundo, da prisão, daqueles que o perseguem. Ninguém sabe onde está. Por quê? Porque entra uma série de circunstâncias que fogem ao controle da nossa capacidade. É uma mediunidade que exige uma
qualificação moral muito grande do médico. Se você não consegue ter, você afunda mesmo. Então, a parte dos fenômenos se divide em efeitos físicos e efeitos de inteligência. Quanto ao aspecto funcional, ele diz que também está dividido em mediunidade natural e mediunidade chamada de prova. Está complicando isso. Mediunidade é complicado. Muita responsabilidade. Você, além de saber o que é mediunidade, qual é a sua mediunidade, você precisa ver se a sua é de efeito inteligente, se é de efeito físico, se a sua é de uma mediunidade natural ou se é uma mediunidade de prova. Será que a mediunidade do Chico é uma mediunidade natural ou de prova? De prova? Quem mais? Quem dá mais? Um de cada vez, por favor. Senão eu não consigo entender. Estou falando junto aí. Quem falou? Natural? Um a um, tá? Hein? Quem desempata? Prova? Gigi. Natural? Quem mais? Ninguém mais? Pronto. A briga está boa, hein? Acho que é bom. Prova? Por que o senhor acha que é prova? O senhor acha que foi imposto para ele isso? A Bíblia que designou a dele fez uma prova dele. Passou por muitas provações. Hã? Ele passou por muitas provações. O senhor acha que é de prova também? Por que você acha que é natural? Porque ele tinha uma tarefa, ele tinha muito ali para se desenvolver. Viu? Alguém mais? Lá no livro dos médicos, Podia talvez ser natural, mas tinha colocado tanto fazer na prova. uma boa explicação. Lá no livro dos médicos, diz o quê? O que dizem os Espíritos? Que nem sempre, de uma forma assim, muito clara e muito visível, você consegue diferenciar o que é uma mediunidade de prova e o que é uma mediunidade natural. Mas se nós formos olhar por tudo aquilo que ele viveu na dificuldade, os problemas, você vai olhar que é uma mediunidade de prova. Se formos seguir, por exemplo, a linha de raciocínio que a gente coloca, ele já se preparou para aquela reencarnação, ciente daquilo que ele ia assumir, nós vamos ter como uma mediunidade natural. Para a gente entender, Kardec coloca, junto com os Espíritos, um exemplo mais ou menos assim. Aquela pessoa que chega no centro, estuda, participa dos trabalhos, participa dos estudos, se envolve com a casa e busca o conhecimento da mediunidade para que ela, para ele, se torne natural. Natural, porque ele se desenvolveu naturalmente. A mediunidade de prova é aquela tal senhora que quando entrou na sala de passe, deu o circuito nela, ela passou mal, estrebuchou para lá, para cá, e segura e tal, ela derruba tudo, quebra tudo. Ela está entregue à influência dos espíritos. E ela pede, pelo amor de Deus, olha, leve esse espírito embora daqui, eu não quero saber desse negócio do espírito. Mas não adianta.
sempre ali, cutucando a onça com a vara curta, como se diz na gíria popular. E ela não vai ter como escapar. Tanto que, se nós vamos ver, essas pessoas somem do centro, a grande maioria. E depois você fica sabendo que elas estão em outro lugar e continuam daquele jeito. Sempre um ponto, sempre sem ter um ponto de equilíbrio com relação a essa questão espiritual. Então, a mediunidade sobre o aspecto funcional, ela pode ser natural ou pode ser de prova. Lá no livro dos Médiuns, no capítulo 14, o Kardec afirma que toda pessoa é médium, pois todos somos passíveis de receber as influências dos Espíritos. Tem gente que duvida disso. Ah, mas eu não sou médium. No centro tem aquela, eu sempre brinco lá no centro tem aquela turma do nada. Não sente nada, não vê nada, não ouve nada, tudo para nada. E aí? Nada. Nada. Passa um ano, nada. Tudo é nada. Mas como nada? Você não viu nada? Não. Nem sentiu nada? Não. O centro está aí, não vai ter nada. Não, nada aconteceu nada. É a turma do nada. Eu brinco lá que é a turma do nada. Ou seja, que parece que não se enquadra em nada do que está aqui, do lógico, do evidente. Aí Kardec, lá no capítulo 14, diz, né? Toda pessoa é médium, pois todos somos passíveis de receber as influências dos Espíritos. Se acorda de manhã, de bom humor, sorrir, dia lindo, dia bom, dia tudo é bom. Mesmo aquele café requentado passa a ser bom. Não, tá tudo bom, fica assim mesmo, pão duro, não, é tudo mesmo, não dá, sem manteiga mesmo, tá tudo bem. Aí vai passando o dia, parece que alguma coisa vai mudando, mas você sabe de onde. Aí quando chega no final da tarde, fala que você fica perto da pedra de novo. Mudou da água para o vinho, ou do vinho para a água, alguma coisa desse tipo. Mas como é que mudou? Por que mudou? O que aconteceu naquele dia que faz com que a pessoa que está lá no degrau número 10 caia no degrau número 2, por exemplo? Só para a gente ter uma ideia de posição. Como é que a pessoa muda assim de uma hora para outra, do nada, sem ter uma razão lógica, um porquê disso? Não, espírito, não, nada disso, nada, tudo menos espírito. Espírito é só lá no centro. Quando eles fecham a porta, eles ficam tudo presos lá dentro. Aí não vão sair, ficam lá. Até médium fica assim. Tem médium que chega um dia no centro e está sorrindo, no outro dia está de mau humor que ninguém aguenta ele perto. Olha a influência dos espíritos. E a gente não pode falar que isso é mentira, porque é verdade, gente. Isso acontece conosco. Hoje você chega no serviço e está tudo bem, amanhã você está de mau humor. Ou então você acorda de mau humor e vai dormir de bom humor, né? Porque é até melhor, né? Preferível. Então, é sinal de quê? Que há sim a influência dos espíritos na nossa vida. Lá no livro dos Espíritos, só não vou lembrar o nome, aí haja memória, tanto nome, tanta coisa. Aí Kardec pergunta assim para os espíritos: os espíritos influenciam na nossa vida? Aí o Espírito da Verdade responde: sim, mais do que possas imaginar. E muitas vezes são eles que dirigem a tua vida. Aí você está lá no dilema: puxa, não sei se eu caso, se não vou, aí vem aquela luzinha assim, do nada, assim. É esse o caminho, vou casar. Casa, fica feliz com o resto da vida e tal. É assim, os espíritos influenciam a nossa vida, influenciam mesmo.
casas espíritas, ou em qualquer outro lugar, nós que nos atrevemos aí a dirigir a uma casa espírita, então você acaba tendo contato com outra casa espírita, com o padre, com o pastor, porque todo mundo tem que se ajudar, porque a necessidade é muito grande, a gente tem que se ajudar mesmo, não tem como fugir a isso. E aí você observa que mudam-se os aspectos de trabalho, mas as necessidades são as mesmas. Todo mundo com solidão, todo mundo com depressão, todo mundo que quer, tudo que é algo, todo mundo está. Solidão, depressão, tudo. Lá com o padre, com o pastor, lá no centro de Umbanda, todo mundo vivendo as mesmas angústias. E aí você vai lá em obras póstumas, né? Tem muita gente que fala que Kardec está ultrapassado, né? Que é coisa do passado mesmo. E aí você vê lá em obras póstumas os espíritos falando para Kardec: olha, a partir do século XXI, o terceiro milênio tão esperado, a Terra viverá momentos de grandes transformações, onde imperará a cobrança moral do indivíduo e estarão apagadas as manifestações físicas. Por isso que não tem mais efeito físico. Para você tirar, se você aqui fosse um grupinho mediúnico desse centro, para você tirar 2, 3, 4 aqui, você tem que, e ficar ali em cima do médium. Olha, você tem que vir, não falta. Aí o médium liga para casa: eu estou morrendo, vou desencarnar, estou passando mal. Não, fica calmo que tudo vai passar. Hora que passa. E aí o médium melhora. E aí? Não, passou. Passou não, você não orava, tem que orar. Tem que entrar em comunicação com os espíritos. Tem que buscar o remédio. Você mora dentro da farmácia e não toma remédio. Chega mal no centro: gente, tão mal, não sei o quê. O senhor tomou paz? Não. Passou no atendimento? Não. Leu o livro? Não. Vai desencarnar mesmo. Você ajuda, a pessoa não faz nada para se ajudar, acha que vai operar um milagre. O espírito vai entrar lá na salinha de atendimento e tudo mudou. E você sai gritando: não é assim que funciona. Tanto que a mediunidade é individual. Ela é individual. Íntima de cada um, na qual você vai descobrir, trabalhar e aperfeiçoar a cada dia que passa. Ele diz também que o fenômeno mediúnico, a mediunidade e o espiritismo são termos distintos que se relacionam entre si. O fenômeno mediúnico diz respeito ao mediunismo. Aquele mediunismo que nós falamos lá no tempo, lá atrás. As formas incipientes de intercâmbio mediúnico, aquelas coisas diferentes que agora já não acontecem mais. A mediunidade é a comunicação mediúnica passada pelo crivo da razão. No mediunismo, Moisés achava que estava falando com Deus, e todo mundo acredita que os espíritos estavam impregnando a pedra lá com os 10 mandamentos. Ninguém tem prova de que isso aconteceu. Não há nada na história que prova isso. Mediunidade é você pegar a comunicação do Espírito, o Espírito chega aqui e fala assim: não, eu sou fulano de tal, porque eu vivi na época tal, eu morava em vida na rua tal, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí você vai começar a passar isso pelo Espírito da razão, você vai saber se esse cara existiu mesmo. Se ele morava naquela rua, se aquela rua existia, se aquele número tinha, se o sobrenome dessa pessoa que se comunicou era esse mesmo. Você vai olhar para o médium e você vai ver se o médium realmente tem confiança por parte do grupo. O Chico recebe uma mediunidade e ninguém discute. Uma mensagem, ninguém discute. Agora, se o José da padaria vem aqui e recebe uma mensagem, assim, recebeu uma padaria, ele recebe uma mensagem e fala assim: será que ele é médium? Olha, vamos ficar de olho, ele passa todo mundo lá. Então, tudo isso também. E por final, o Espiritismo
filosófica e científica de consequências morais. Tudo bem até aí? Mediunidade, então, tiramos em letra, a gente pode até aí os 2, 3 outros mediúnicos, sem problema, tudo em ordem. Né, meu filho? Agora vamos falar da mediunidade no dia a dia. Aliás, eu vim aqui para falar disso, porque até agora nem falamos de mediunidade no dia a dia. Mediunidade no dia a dia. Tudo bem? Olha a minha mediunidade. Não queima, energia para nada. Vamos lá. Tudo bem? Mediunidade no dia a dia. Está bem? Mediunidade. Sabe aquele parente que você olha de lado? Mediunidade no dia a dia. Mediunidade no centro é a coisa mais simples de fazer. Olha, quando eu falo bem, olha como ele escreve rápido, parece um chique. Só falta vírgula. Mas e lá fora? Lembrando sempre, gente, uma coisa que é muito importante. Nós somos portadores de muitos defeitos. Nós não estamos aqui pregando nenhum tipo de moralidade ou de perfeição. E nós temos que encarar a coisa assim mesmo, de uma maneira risonha e feliz. Nós temos que nos olhar diferente da maneira como nós nos olhamos. O fator mais importante dentro de uma casa espírita é você olhar para a pessoa que te procura e tentar descobrir nela alguma coisa de bom que ela tenha para oferecer. E não ficar preocupado com o que ela tem de ruim mostrando. Bem diferente. E quando você descobre que ela tem um ponto de luz ali dentro, é ali que você vai trabalhar. Não adianta ficar pegando aquele facão de 2 metros dentro de casa e colocando a ferida no buraco. Vai piorar a situação. Começa a usar outra artimanha, outro processo. Procure ressaltar aquilo que a pessoa tem de melhor dentro dela, para que ela se sinta importante, para que ela passe a observar que ela é uma peça importante no contexto da vida, que Deus deu a ela a oportunidade de reencarnar, não porque foi uma obra do destino, um acaso que nem existe, como diz Kardec, mas porque Deus depositou nela um trabalho dentro disso daqui que ela tem que desempenhar e desempenhar da melhor maneira possível. Mediunidade no dia a dia é você abraçar a pessoa. Quantos espíritos se aproveitam daquele instante em que você está abraçando alguém? Aquela mãe que chega desesperada no centro porque perdeu um filho, e ela vai procurar o dirigente desesperada porque perdeu o filho, você vai dar um abraço nela. Quem garante para nós que o filho não está no caminho? Como se ele mesmo estivesse abraçando a mãe. Quem garante para nós que você não está ali cercado por pessoas que foram da sua vida, que partiram mais cedo para a parte espiritual e que estão se aproveitando de um ou de outro trabalhador da casa, de outro médico, da sua mediunidade, seja ela em qual aspecto ela venha se enquadrar, para poder sentir aquele calor, aquele amor que ficou para trás. Aquele idoso que está lá no lar, sozinho, sem família. Será que nós já paramos para pensar que um dia, de repente, eu vou chegar em casa e não vou ter porta, não vou ter chave para entrar, porque minha mulher vendeu a casa, vendeu tudo e me deixou na rua? Ou então alguém me levou para passear lá no jardim, lá do lado de velho, e de repente falou assim, fica aí olhando a flor, eu já volto, e nunca mais voltou? As histórias relatam isso lá no Largo de Osso. E a pessoa está lá até hoje esperando a filha voltar porque deixou ela no jardim olhando a roça. Ou aquela criança que foi jogada lá na Lagoa da Pampulha, que foi jogada lá no Rio Tietê, que foi jogada lá no Rio Paraíba, que foi esquecida lá no Latão de Lixo, e assim vai. Mas
tudo tem uma prova, tudo tem uma razão de ser, o acaso não existe, claro. Só que nós, como espíritas, temos que usar o crivo da razão e do bom senso. Por isso que a doutrina é uma doutrina de experimentação, de raciocínio. Tudo nós achamos muitas vezes que é prova. Tem que acontecer aquilo, tem que passar por aquilo. Só que nós esquecemos de uma outra coisa que se chama L de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, porque senão fica tudo muito fácil. Eu fico aqui esperando os espíritos. E aí? O que eu faço quando eu chegar em casa? Janto ou não janto? Vejo o BBB ou vejo da Atena lá da notícia? É isso mesmo. Fica uma posição muito cômoda. Você ter um espírito ao seu dispor 24 horas por dia. Só discar e ele responde. Não é assim que funciona. Porque os espíritos têm muito mais o que fazer do que ficar paparicando marmanjões e marmanjonas, né? Claro que não. O livre-arbítrio possibilita você usar ou não no dia a dia da sua vida a mediunidade. Quem pratica a mediunidade no trabalho? Nossa, nem dá, meu Deus. Eu tenho que para praticar. Aquele chefe me dá aqui. Quando a gente vê ele naquele negócio, você começa a orar, ele cuida do desejo, pensa no Noel, pensa na Gigi, é tão boazinha, eu pensei igual a Gigi. Eu penso no pessoal dos treinos. Não vai, né? Vai embora. Não sai nem embora. Fica ali atravessado, nem espinho na garganta. Mediunidade no dia a dia. No trânsito, o cara te deu uma beijada logo cedo. Você saiu todo feliz. Chegou ali em Minas, já tem essas coisas. Né? Fulano não obedece na natação, bicicleta está na contramão, fulano passa na frente, ninguém olha para o sinal. E você está todo feliz. Saindo centro, muito legal, que dia maravilhoso. Aí o cara te pesa. Sobe assim. Seu espírito, nossa, desse espírito. Está lá no fundo, aquilo está querendo, né? Mastigando o coração, né? Fulano sofrer. Quer dizer, a pessoa fica se enganando a ela própria. Você está se enganando a você próprio. É claro, você não vai descer no carro, não vai bater no fulano. Não é isso que eu estou falando. Mas se você começa a mudar o seu campo de visão, e você começa a ver as pessoas, não simplesmente como pessoas, mas como irmãos. Olha como é. Irmãos, não como pessoas. Mas eu não conheço nem mais magro, nem mais gordo, como diz a turma. Então você não aprendeu ainda a lição. Não aprendeu. Porque na hora que você vai aprender, na hora que você aprender, você vai enxergar a pessoa como irmão. Porque Jesus disse assim: faça aos outros tudo o que você quer que os outros te façam. Será que a gente pegou isso? Verdadeiramente? Poxa, eu queria tanto que me amassem, queria que olhassem para mim, queria que não sei o que para mim. Eu queria, vai a lista, eu queria. Jesus fica ali olhando na lista, não acaba mais o negócio, eu queria, tudo aí. Aí Jesus chega uma hora e fala assim: ô meu filho, espera um pouquinho. E você, o que você está dando de tudo isso? Não, não dá tempo. Se não dá tempo, então você também vai receber. Aí a pessoa se isola, porque é um processo natural. É a lei natural de Deus. Se você plantar aqui o girassol, você vai ser mentirinha, você plantou aqui o girassol, sementinha lá. O que nasceu? Girassol.
anda, que não vai ter abacaxi, muito menos morango, é girassol mesmo. Agora, se você doa amor à pessoa, mas tem que ser amor mesmo. Não é aquela história de você perdoou, perdoei, a pessoa vem vindo aqui e se atravessa. Oi, então, Elizabeth, oi, Tatiana, tudo bem? E a pessoa vai passando ali e você... Não adianta nada. Então, no íntimo, você não perdoou. Você não aceitou. Então, essa é a mediunidade do dia a dia. É a mediunidade que faz com que cada um de nós se aceite da maneira como nós somos. E André Luiz, de forma muito categórica, muito construtiva, diz para nós o seguinte: se você quer ascender, não é acender e acender luz, ascender, subir, crescer, em busca da humanidade, você tem que primeiro acender. Dá para ver aí a luzinha aqui? Dá para ver aí? Tá bom esse óculos aí. Nossa luzinha aqui. Porque aí você começa a mudar a luzinha da tua casa. Sem você perceber, você começa a contaminar a luzinha da tua vizinhança. E aí você começa a irradiar, tudo isso junto vai se irradiando para o mundo. Está lá, o André Luiz falou. Ele como médico, como espírito já tem um certo grau evolutivo, ele sabe o que está falando. Eu me lembro do Chico, não tem nem como a gente tentar discutir isso com ele. E isso acontece conosco. É que nós temos uma vergonha danada de sermos bons. Tem pessoa que nem sorri. A cara brava, todo dia, toda hora, o ano inteiro. A gente tem que sorrir mais, se abrir para a vida, deixar com que esse dom mediúnico que nós temos, ele se espalhe perante as pessoas. Ele consiga contaminar as pessoas. Jesus parava na frente das pessoas e não dizia nada. As pessoas se ajoelhavam, choravam, entravam em estado, como diz o Divaldo, de um torpor espiritual benéfico muito grande, só de olhar para Jesus. Já olha para o quadro, já fica emocionado. Imagina estar de frente com Jesus. Às vezes nós não temos uma mediunidade ostensiva, funcional, não temos. Mas nós temos um belo sorriso, nós temos um belo par de olhos, boas mãos que amassam bons pães. Nós temos lá em casa uma bela e nova máquina de costura elétrica, que costura tudo que vem pela frente. Fazemos tricô, pintamos e bordamos, como dizem as crianças. Temos excelentes ouvidos para ouvir as queixas de um velhinho, triste e abandonado. Somos loucos por uma farra no lado de orfanato de crianças, para brincar com as crianças. Somos catedráticos em alguma coisa, em poesia, em música, em tocar, em fazer qualquer coisa, em montar uma peça de teatro. São as nossas mediunidades do dia a dia. As mediunidades que nós podemos e devemos colocar em favor das pessoas. Se nós começarmos a nos olhar, como eu disse anteriormente, de uma forma diferente, mais sincera, mais verdadeira, nós vamos descobrir coisas em nós que até hoje nós não descobrimos. Existem pessoas que não se conhecem nem a si próprias. Passam pela vida, e passam mesmo. Nasce, cresce, come, dorme e morre. E quando acorda do lado de lá, nem lembra o que viveu, o que foi, o que fez.
E a doutrina nos convida ao quê? A essa conscientização de você mesmo. Olha, eu tenho defeitos, eu tenho falhas, eu tenho erros, mas eu vou fazer tudo que eu posso. Tem aquela propaganda lá que passa na televisão, lá do homem do táxi, vai esperando a chuva, esperando o táxi lá. E aí quando ele vai entrar no táxi, ele vê lá não sei se é uma menina, uma moça, não dá para dizer, ele vai lá um casalzinho lá e ele dá um lugar para os dois tomarem o táxi. E depois ele chama o táxi. E aí o homem lá dentro do fundo diz mais ou menos assim, se você não pode fazer tudo o que deve, faça pelo menos aquilo que você pode. Né? Se essa história não serve para nós que não assistimos televisão, pegamos aquela mais velha do que eu e diz assim, que a floresta estava pegando fogo, e aí todo mundo lá correndo, desesperado lá, e o elefante lá sentadão lá. Imagina o elefante sentado e perna cruzada. Só balançando a tromba para cá e para lá, nem se importando com incêndio. E os passarinhos lá tudo correndo. Foi besteira, não vai adiantar nada. E o passarinho virou para ele, não vai adiantar sim. Eu com o meu biquinho estou indo lá colaborando para apagar o fogo. Se cada um fizer a sua parte, a floresta não pega fogo. É mais velho que eu. Não é? Certo? E se cada um de nós fizer um pouquinho sequer, nós vamos chegar a lugares que nós não conseguimos imaginar. Por isso que lá atrás, 1000 e tantos anos atrás, não vamos nem especificar números exatos, Sócrates diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Nós temos que acreditar em nós, que somos capazes sim. Não é que somos. Porque senão, a tarefa universal de Deus era uma brincadeira, é uma brincadeira. Ele simplesmente fala assim, não, está tomando muito lugar aqui no céu, manda tudo reencarnar lá na terra, reencarna tudo lá. Sem função, sem porquê, sem para quê? Claro que não. Existe uma razão. Ninguém tem um marido que quer, ele não escolheu, a mulher, o filho, o cachorro, o papagaio, a tartaruga, a casa, o peixinho, tudo ali. É para você mesmo. O seu emprego é o seu chefe é o seu, aquela família problemática é seu mesmo, o outro que está doente é seu mesmo, é você que tem que cuidar. Não adianta nesse lugar, porque é você mesmo. Está dentro desse processo aqui, ó, natural próprio, é a mediunidade do dia a dia. Então faça bem, faça com amor, acorde de dia feliz, acorde de dia bom, acorde de manhã bem e termine o dia bem. Mesmo que o dia tenha sido difícil para você. Mas seja capaz de agradecer a Deus porque Ele te deu um lar, te deu uma família, te deu um prato de comida. Quando existem inúmeras pessoas precisando de ajuda. Como diz o mineiro, nós precisamos pôr sentido nas coisas. Entender o sentido nas coisas? Colocar sentido mesmo. Por que eu sou assim? Por que eu estou aqui? Para quê? O que Deus está esperando de mim? Esquece aquela história de que ninguém me gosta, ninguém me quer. Bobagem! Todo mundo te ama, todo mundo te quer, principalmente Deus. Por isso que Ele te deu a oportunidade de reencarnar. Que Jesus abençoe a todos. Que todos possam voltar aos seus lares, levando a paz que os benfeitores amigos estão depositando aí nos nossos corações. Muita paz. Vamos esperar algo, inclusive.
É,